sort of thematic vein of like how can we be healthier, right? So that is what consumers have been shouting out for so much. I mean, I will do it after, you you want something sweet after like a workout or whatever. It's like, instead of getting a Coke, you get a pump. You don't feel so hot, like you just wasted your last hour. It makes you feel better about yourself, right? That's right. Speaking of health. Yes, last one on my radar today is actually one of the worst performing stocks. That's in the S&P 500. That's Elevance Health. They are down around 12% at the moment. So that's right now trending towards a 4-year, one of the worst, the lowest points in 4 years. So that came after the company cut its profit outlook for the year. And this is another theme that we've been tracking through all of the healthcare insurers. Is they're just having a really hard time dealing with healthcare costs at the moment. United Healthcare, obviously the biggest thing in this space, has been, for me, one of the most important, I think, stock stories of the years, considering the amount of market cap that that company has lost. And we're just seeing it kind of play out through the rest of that industry, through the smaller players as well. It was interesting. I saw Vital Knowledge. They put out a note essentially saying that it's basically beaten up, valuations are cheap, so there's not much of a reason for people to buy the dip because fundamentals aren't likely to improve anytime soon. All right, Bloomberg News earnings reporter, Brett Brown. For more conversations like this, check out our news. Salve família, tudo certo com vocês? Deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando. Salve família, tudo certo com vocês? Então, hoje eu tô aqui estudando e eu vou mostrar um pouquinho pra vocês como é os meus estudos, certo? Eu tô aqui fazendo uma questão e praticamente é o seguinte: tô estudando um livro de inglês, certo? Tem um texto, a gente faz a interpretação desse texto. Aí tá vendo esses pontinhos aqui, ó, do lado de cada questão? Eu já deixo respondido, tá ligado? Mas só que aí eu vou passar aqui a limpo, então tipo eu coloco o texto. Aí às vezes tem uma palavra que eu não sei, eu vou pesquisar no dicionário, vou colocar o significado aqui. Pra tanto pegar essa mania de conseguir escrever rápido em inglês e de conseguir entender o texto e tudo mais. E depois eu pego essas questões, também transcrevo pra cá, mas antes de responder, eu sempre faço tipo 1, 2, 3 linhas de notas, explicando por que eu tô selecionando aquela resposta. Então vocês estão vendo aqui que eu já li o texto e já coloquei aqui as respostas, mas eu vou depois escrever uma nota pra cada uma, ou colocando o porquê que eu faço isso. E por que, gente? Porque, tipo, eu pesquisei um pouco assim no YouTube, né? E percebi, mano, que é muito bom você fazer essa questão de você, tipo, tá colocando a sua própria autoexplicação, tá ligado? De você tá realmente ali colocando o porquê que você acredita que aquele texto, aquela questão é certa. Então, quando tiver essas questões alternativas, você escreve a sua nota o porquê você acredita que aquela questão é certa. E aí, enfim, você vai estar treinando o seu cérebro, acostumando o seu cérebro a de fato estar entendendo aquele texto com mais profundidade, de fato estar entendendo aquela questão com mais profundidade e estar conseguindo aí ser mais assertivo na hora de realmente estar interpretando e respondendo as suas questões. Então, eu vou estar fazendo outros exercícios com vocês. Acho que a ideia também aqui no canal é mostrar bastante vídeos de estudos, porque, cara, eu percebi que tem poucos vídeos no Brasil de pessoas que estudam, tá ligado? E principalmente pessoas assim como eu, tá ligado? E, mano, eu acho que é muito importante, tá ligado? A gente incentivar a juventude, incentivar essa galera que tá vindo a estudar. E eu acho que é isso que eu também quero fazer no meu longo prazo, tá ligado? Minha mãe é professora, eu vou sempre enfatizar isso daqui no canal. Minha mãe é professora, ela sempre me incentivou a estudar muito, então eu quero estudar. Eu quero passar nessa prova, isso daqui é um estudo pra uma prova, eu quero passar nessa prova, quero vir aqui trazer o resultado pra vocês. Quero passar em outras provas aqui também, trazer esse resultado pra vocês. Então olha pro lado e canta pra teu irmão, vai. Vou passando. Vou passando pela prova. Agora me ouça. Compartilhar e fazer com que essa minha vida de estudos possa ser compartilhada e possa incentivar outras pessoas também a estudarem. Eu sempre deixo também... a luz não está ajudando muito, mas eu sempre deixo também um canal de notícias passando. No caso é um canal de notícias sobre economia. Um por amor, 2 por dinheiro, 3 pela África, 4... E tipo, eu sempre deixo ele passando, mano, porque tipo, me acostuma a ouvir
inglês, né? Esse inglês mais utilizado no dia a dia, esse inglês mais formal. E também ficar de olho nas notícias do que está acontecendo, né? Saber como me posicionar. Então é isso, família. Eu vou estar estudando. Agora eu vou resolver essa questão. Mas a próxima eu vou pegar desde o começo e tentar explicando pra vocês. E esse vai ser o vídeo de hoje. Fechou? Paz! Beleza, família? Vem cá resolver uma questão comigo. Ó, primeiro a gente vai ler aqui a directions, o que seria a direção do texto. Depois aqui a gente tem o texto. E aí, nesse caso aqui, ele já está fazendo a explicação. Então aqui ele já está falando, digamos assim, qual que seria a resposta. Mas eu vou estar fazendo a minha própria resposta, beleza? Read the passage and underline with supporting details. What types of details does the writer use? Ok, so o que ele está pedindo é para a gente ler essa passagem e a gente destacar quais são as passagens principais que vão estar trazendo os detalhes do texto. Por quê? Esse daqui, nesse caso, essa lição para a gente identificar quais são as ideias que dão suporte para o texto, para a ideia principal. Então o texto, se a gente pegar esse texto aqui, ele vai ter uma ideia principal. E aí, nessa ideia principal, o que essa questão ela pede? Quais são as ideias que vão dar suporte para essa ideia principal? Então quais são os detalhes, né? Esses detalhes vão ser essas ideias secundárias, essas ideias que vão dar suporte à ideia principal, beleza? Então vamos estar lendo aqui. The Great Galveston Hurricane of 19th. Então o que ele está falando aqui é o grande furacão que aconteceu em 1900, certo? By a mighty morning storm clouds darkness the sky, rain begins to fall and the winds started to pick up. The frightening hurricane. Olha, aqui já é uma palavra que eu confesso que eu já vi bastante, mas eu não estou lembrando o significado. Então depois a gente dá um Cambridge, depois a gente vai buscar no Cambridge, certo? Perdão aí. E aí, the frightful hurricane hit full force by late afternoon and it became increasingly worse as a complete darkness filled. The terrified residents of Galveston huddled together in their house and slowly climbed back to upper floors, and then as at the water level crept up in the city. Eventually the winds of the hurricane rose to 135 miles per hour, category 4 storm by today meteorological standards. The high winds drove a 15-foot storm surges over the city, swamping everything it's crossing. Então eu fiz aqui uma rápida leitura. Eu peguei aqui as palavras que eu não entendi, como a frightening. Essa daqui eu fiquei assim, um pouco na dúvida do que pode significar. Uma outra palavra também que me deixou um pouco em dúvida. Climber eu já vi, mas eu não também consigo me recordar agora de primeira. E crept. Então essas três palavras aqui eu acho que são as três ainda que eu não tenho certeza. E eu vou estar pesquisando. Swapping também, embora pela formação da palavra eu consiga imaginar o que seja, mas eu não tenho certeza. Então aí, 4 palavras nesse texto aqui que hoje vão estar acrescentando no meu vocabulário. E aí, volto de novo para o que ele quer. O que ele quer, gente? Eu tô aqui na lição 1.2. Essa lição ela está falando dos detalhes do texto. Então, o texto normalmente ele vai ter uma ideia principal e vão trazer os detalhes do texto que vão trazer essas ideias que vão dar suporte à ideia principal, certo? Então a gente tem a ideia principal e a gente tem essas ideias de suporte que são os detalhes, que a gente chama de detalhes. E aí, se eu ler aqui pelo título eu já consigo pegar qual que é a ideia principal desse texto, certo? The Great Galveston Hurricane of 1900, right? Esse é o modo certo, que aqui quando a gente tem esse double zero, no final quando a gente tem esse 00, a gente pode estar falando só os dois primeiros números. Então a gente fala 19,
E aí a gente fala 1900, o que significa que seria 19 vezes o número 100, que aí daria 1900, certo? E aí tá falando então o grande furacão que aconteceu em Galveston, certo? E essa é a ideia principal. Então aí ele começa: By the mighty morning, storm clouds darkened the sky, rain begins to fall and the winds start to pick up. O que está dizendo? No meio da manhã, mighty morning, storms clouds darkened the sky. Então algumas nuvens escuras no céu, rain begins to fall. A chuva começou a cair, and the winds start to pick up. E o vento começou a soprar. The frightening hurricane, eu acho que seria algo como o furioso furacão, mas já vamos pesquisar agora o que será esse frightening. Vou estar digitando aqui rapidão. Frightening, Cambridge. Gente, o dicionário da Cambridge ele é muito legal, certo? E eu consigo descobrir várias coisas através dele. Aí Cambridge, investe em nós, entendeu? Então mano, frightening. Lembrando que esse ing, gente, esse ing aqui, esse ing, ele é usado para dar um verbo contínuo. Então ele está fazendo, ele está atuando, ele está orando, ele está trabalhando, ele está estudando. O que seria o nosso ando, o que seria essa, né, de estar ali você atuando no momento, no caso do inglês, o ing. Então, frightening, o vento estava frightening, o furacão estava frightening. E aí se eu pesquisar aqui, ó, frightening, make you feel fear, né? Então ele está falando que esse verbo, essa palavra, adjetivo, ó, que tá explicando, adjetivo, certo? Esse adjetivo, ele é utilizado como sinônimo de medo. Então, frightening é tipo te fazer sentir medo. Então, nesse contexto, o furacão estava fazendo as pessoas sentirem medo. Isso eu aprendi agora junto com vocês. O furacão estava fazendo as pessoas sentirem medo, hitting full force. Então, estava batendo com a força máxima. By late afternoon and became increasingly no final da tarde, and became increasingly hoarse as complete darkness fell. Então, a gente vou pegar essas duas passagens, tá? No meio da manhã, nuvens escuras, chuva começou a chover. O furacão chegou com a força total no meio da tarde e aumentou totalmente a escuridão. The terrified residents então os residentes eles estavam com medo, os residentes ficaram aterrorizados. The terrified residents of Galveston huddled together in their houses and slowly came back to pour upper floors and then add skis as the water level crept up in the city. Então tá falando aqui que os residentes de Galveston eles ficaram terrivelmente assustados e de uma forma devagar, sem ficar com muita ansiosidade, eles começaram a ir para os andares de cima, certo? E porque a água estava atingindo a cidade. Então aqui ele está falando, e isso eu entendi ainda antes de entender essas outras duas palavras, que seria climber and creeper. Mas vamos procurar aqui rapidinho o que significa, certo? Climber. É muito legal, gente, esses textos assim, porque tipo são questões que realmente fazem você ganhar um novo vocabulário, certo? E isso, querendo ou não, vai estar te ajudando no seu dia a dia, porque aí você coloca esse vocabulário em prática e aí o seu inglês ele vai ficando mais enriquecido, mais rebuscado, certo? Então vamos lá. O que significa climb? Climb é um verbo, and to go up or to go towards to the top of something. Então, estou dizendo aqui que as pessoas começaram a subir para os andares de cima. Add skis as the water level crept. Então, o que é esse crept aqui? Tem uma outra palavra agora também que eu percebi que é esse add skis. Vamos procurar aqui esse add skis aqui rapidinho, junto comigo.
Tô tentando não deixar o vídeo grande, mas é importante estudar, né, gente? Ask, no, tá ligado? Então, the space or room at the top of the building under the roof often used for storing things. Então tá... olha só que palavra que legal. Vocês estão vendo essa imagem aqui? Normalmente aqui nas casas americanas, quando o teto ele faz assim... Eu tô tentando fazer, não sei se estava prestando na imagem. Quando o teto faz assim, tem uma parte aqui que fica tipo na formação do triângulo. Então, tipo... Meu Deus. Eu muito... Enfim, muito professor. Normalmente... a casa tá aqui entre o meu dedo e o lápis. E essa parte do lápis até os meus dedos aqui de cima é uma parte que não é utilizada. Então às vezes o pessoal usa muito para fazer storage, para guardar coisas aqui em cima, certo? E aí as pessoas estavam subindo até aqui em cima. Por quê? Porque a água estava subindo. E aí eu volto aqui pro texto. As the water level crept up in the city. Então tá falando que as águas estavam subindo, mas ele usa um termo bem específico, que é esse crept. Eu vou pegar aqui pra vocês o que significa. Pam, 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 pam. Uou, aí. Crept. Aí, vamos lá. Crept. Tá falando que é um verbo. E é o passado simples ou passado participativo de crap. Que aí já seria uma outra palavra. Eu abri aqui o significa crap. To move slowly, quietly and carefully, usually in order to avoid being noticed. Então tá falando que a água começou a subir de uma forma devagar. A água começou a chegar de uma forma, digamos assim, tranquila na cidade, mas de fato realmente tomando a cidade. Então, enquanto a água ia chegando e tomando a cidade por causa do furacão, as pessoas começaram a se mover para cima, certo? Eventually the winds in the hurricane rose to 135 miles per hour. Então, em algum momento, o furacão atingiu uma velocidade de 135 miles per hora, né? Que seriam milhas. Então, 135 milhas por hora. A Category 4 Storm, uma categoria 4 de furacão, by Today Meteorological Standards, conforme a ciência meteorológica... Gente, perdão, às vezes eu esqueço das palavras em português. Conforme a ciência da meteorologia de hoje. The high winds drove a 15 foot. Então, os ventos dirigiam-se e a 15 foot a um nível de 5 pés, que é a forma de medida aqui, né? 5 pés storm surge over the city. Então, um vento de 5 pés tomou a cidade. Então, do chão até a atmosfera, você tinha desde o chão para cima de 5 pés todo aquele vento tomando a cidade. Sweeping everything is closer. Sweeping eu vou pesquisar aqui, mas se eu não estou enganado é tipo varrendo, tá, gente? Mas vamos pesquisar aqui. Até porque quando eu vou estudar eu gosto de usar o dicionário e aí eu não gosto de fazer a tradução. Isso foi uma coisa que eu aprendi há muito tempo e até hoje é uma coisa que, por mais que seja mais trabalhoso a gente entender, às vezes pesquisa em um dicionário, 2 dicionários, aí às vezes aqui, ó, eu não estou entendendo, por exemplo, o que é sweeping. O que eu vou fazer? Eu vou escrever aqui, sweeping, olha o que é sweeping, certo? Aí eu digito aqui sweeping e venho nas imagens, sweeping, olha só, esse é o verdadeiro sweeping, esse é o truly sweeping. Sweeping, olha aqui, uma onda, olha um outro, sweeping. Uma imagem da Flórida, né? Olha aqui um outro sweeping. A onda batendo nas rochas. Olha mais uma ideia de sweeping. Ó, o carro debaixo da água. Então eu acho que realmente vai com aquela ideia de alagamento. Sweeping landscape. Acho que é tipo quando acontece um aumento de água ali no momento. Ó, sweeping. Várias imagens de água e muitas delas demonstrando realmente que houve um aumento anormal da água, com uma enorme quantidade de água. Esse daqui seria um verbo, um outro verbo.
If something swaps a person, system, or place more to arrive and can be easily dealt with. Então tá falando que clothes swap you, they are too much big for you. Ó, aqui uns informal. If clothes swap you, they are too much big for you. Então se você vestir uma roupa e ela te der um swap, é porque ela é muito grande pra você. Olha só que interessante. Então eu acho que o swap seria uma ideia assim, tipo de cobrir, mas só que, mano, passou daquela cobertura, então foi algo maior, tá ligado? Aqui também vem, né, com essa ideia de cover a place. Eu acho que swap, gente, eu não coloquei no Google Tradutor, mas eu acho que swap seria tipo encobrir, ou seria tipo alagar. Eu acho que seria tipo alagar, entendeu? E aí é isso, gente. Então, quando a gente volta aqui no texto, tá falando: The high winds drove a 50-foot storm surge over the city, sweeping everything in its crossing. Então, eu acredito que uma melhor tradução realmente seria alagando, né? Alagando, enchendo tudo que está próximo. Eu acho que até transbordando também cairia bem. Então, olha só, agora eu consegui ler o texto, eu consegui entender através da tradução as palavras, e agora eu posso de novo reler a questão. Agora que eu tenho a compreensão total do texto, de tudo que o texto está me trazendo de informação, agora eu releio a questão e aí consigo responder ele com maior eloquência, né? By my morning, storm clouds darkness, the sky begins to fall, and the winds start to pick up. The frightening hurricane hit with full force by late afternoon and became crimson hoarse as complete darkness filled. Eu vou parar aqui porque aí depois entra nos moradores de Galveston. Então até aqui ele está descrevendo que as nuvens estavam escuras de manhã, começou a chover no meio da manhã, certo? E o vento começou a soprar. Na metade do dia, o furacão chegou com força total, certo? E ali ficou completamente escuro. E aí, depois desse ponto, ele volta, deixando aterrorizados os residentes, que começaram a subir para aquela parte superior que eu tinha mostrado para vocês, da parte de cima da casa, certo? Em algum momento, o vento chegou a 135 milhas por hora e tudo que estava acima a 5 pés da cidade foi tomado por essa força, que seria uma categoria 4 na ciência meteorológica de hoje em dia, certo? Então, se a gente for ver, qual que é a ideia principal? A ideia principal é o furacão de 1990 em Galveston. E aí, o que vai estar ajudando essa ideia? O que vai estar sendo os detalhes dessa ideia? Os detalhes a chegada de manhã, que as nuvens estavam escuras, que começou a chover, o vento começou a soprar. No meio da tarde o vento bateu, no meio da tarde o furacão chegou. Essa é a ideia principal. No meio da tarde o furacão chegou e tudo ficou completamente escuro. Então no meio da tarde chega o furacão, essa é a ideia principal. E o que acontece depois? Os residentes começam a subir para a parte superior de suas casas. Essa é uma ideia de apoio, esse é um exemplo, esse é um fato. A água inundou toda a cidade, esse é um outro fato. O furacão foi de 135 milhas por hora, um outro fato. A categoria 4 a categoria 4 na meteorologia atual. Isso, no caso, é uma descrição. A gente sabe que tem um vento muito forte, mas que tipo de vento é esse? Então ele descreve. É uma categoria 4. The high wind drove a 15 foot, chegando do solo até mais 5 pés de alturas, tomando toda a cidade, alagando toda a cidade. Então a gente tem a ideia principal, Galveston Hurricane,
que aparece aqui novamente no meio do texto. The terrified residents of Galveston hunted together in their houses. Então, os residentes de Galveston, né, que está citado aqui no título, se juntaram em suas casas. Por quê? Porque ali no meio do dia o furacão tinha chegado. Essa é a ideia principal. E é isso, gente. Eu peço perdão aqui pela minha explicação, sei que não foi a mais perfeita do mundo, mas eu estou explicando aqui para vocês como de fato é estudar, como é o meu dia a dia e como a minha mente pensa, né? Agora eu estou começando, eu espero que quando eu termine esse livro eu esteja muito mais preparado para estar conseguindo explicar e lidar com textos em inglês de fato. Mas isso vai ser bom até para eu estar aqui chegando junto com vocês e estar mostrando como eu estudo e quem sabe até incentivando vocês a estudarem também. Não sei se o vídeo ficou muito grande, deixa eu até ver agora. Eita, o vídeo tem 20 minutos, ficou grande pra caramba e eu nem percebi, mas estava cortando uma parte do vídeo. Mas enfim, gente, deu pra vocês ouvirem, deu pra vocês entenderem, então gratidão e até a próxima. Falou! Deixem o seu like, seu comentário e se inscrevam no canal.